Como último processo de fermentação que nós vamos abordar e são os mais utilizados na indústria, está a fermentação lática. A fermentação lática, portanto, nada mais é do que a adição de bactérias láticas que vão utilizar aí os componentes, então pode ser usado aí a galactose, pode ser utilizada a glicose presente no leite, pode ser utilizado aí alguma glicose presente nesses legumes, que vai dar origem ao ácido lático. Esse ácido lático é que vai gerar uma característica mais densa para o leite, então no caso aqui a gente está produzindo iogurte ou pode ser uma coalhada, né? E aqui é produção de um ácido que vai deixar essa conserva com um sabor um pouco mais, mais ácido, né? Um pH mais ácido, que é o que nós chamamos de picles. E essa fermentação lática ela pode ser feita com outros alimentos, portanto, e vamos dar uma olhada. Então, a gente está falando do picles, né? Então, picles é uma fermentação lática, os micro-organismos envolvidos são as bactérias láticas, e no caso são formados aí o ácido lático para dar aquele sabor característico, né? Então, aqui é a quantidade de glicose, do quanto é usado para a produção dessas conservas conhecidas, né, como picles. A fermentação lática, ela também pode ser usada para a produção de queijos, né? E nem todos os queijos, claro, passam pela fermentação, mas é importante vocês saberem que alguns queijos podem aí sofrer o processo de fermentação lática. Então, para que haja a formação do queijo, precisa acontecer dois processos. Então, precisa coagular a proteína então, do leite, né, a caseína do leite, que é a principal proteína. E para que haja essa coagulação, precisa diminuir o pH e também ser adicionado uma enzima. Essa diminuição do pH, ela pode ser dada ou pela adição propriamente do ácido ou a partir da fermentação. Então, existem alguns tipos de queijo que começam pela fermentação, né? Aí se adiciona as enzimas para que haja aí a coagulação da proteína, né, da caseína, e posteriormente a separação do soro. Em tecnologia de queijos, a gente vai abordar um pouquinho mais, mas o que é importante vocês entenderem? Que se a gente adicionar micro-organismos, vai promover fermentação. Se nós adicionarmos o ácido diretamente, aí não tem como haver a fermentação. Vai produzir queijo, mas de uma maneira aí diferente. No queijo também, a gente pode ilustrar essas bolinhas, né? Então, esses orifícios que ficam dentro do queijo. Então, imaginem o seguinte, pode acontecer a fermentação alcoólica enquanto esse queijo está sendo maturado, vai promovendo a fermentação alcoólica, a produção do gás carbônico, e daí vai produzindo, né, esses orifícios conhecidos em vários tipos de queijo, né, em alguns queijos. Podem também acontecer outros tipos de fermentação, quando se adiciona aqui bolores, e aí mais para frente a gente vai comentar um pouquinho mais aí com vocês, tá? Em tecnologia de queijos. Então, os micro-organismos envolvidos são sempre as bactérias láticas, quando realmente é feito, e alguns tipos de fungos, quando aí tem... quando tem alguns diferenciais entre os queijos, tá bom? E no caso das carnes? No caso das carnes, principalmente os embutidos, acontece a fermentação. A fermentação das carnes, né, normalmente está associada com a salga, associada com carnes mais desidratadas. A fermentação ela tem o intuito de também ajudar no processo de conservação, mas também, como é aplicada a fermentação lática, como é produzido esse ácido lático, fica com sabor bem característico, né? Um sabor bem peculiar. Então, também pode ser usada aí, né, para esses tipos de produtos, né, de embutidos de maneira geral. Também podem promover aí a fermentação. Então, é o que eu falei, ele muda as características organolépticas, além de inibir os micro-organismos deteriorantes. Então, dá um sabor bem peculiar.
e também são adicionadas aí bactérias láticas e podem ser adicionados alguns tipos de fungos para também fazer algum tipo de modificação de sabor, de produtos dessa fermentação gerar outros sabores pertinentes. Enfim, terminamos todo o conteúdo de fermentação, quisemos aí extrair os três tipos de fermentação mais importantes e agora, né, não esqueçam de responder ao forms, né? Não esqueçam aí de responder, tá bom? Então, até mais!